Jornal A Madeira. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vamos falar sobre os defeitos da madeira. Quem são eles? Como surgem? Como podemos evitá-los? O material é dito anisotrópico quando não apresenta as mesmas características nas mesmas direções. A madeira possui fibras na direção longitudinal e, entre elas, apresenta diversas características ao longo de sua fibra, entre elas resistência à tração e à compressão. Madeiras muito secas ou muito úmidas podem ser inadequadas no seu uso. Por isso, existe a umidade, que é uma das características físicas da madeira, que ela é medida pela relação entre o peso da amostra contido em uma água e o peso dessa mesma amostra num local seco, por exemplo, uma estufa. Retração é a alteração na dimensão da peça provocada pela umidade, pela perda ou pelo ganho dela. Na maior parte, essa alteração ocorre transversalmente nas suas fibras, sendo quase desprezível na direção longitudinal. Por já falarmos que a madeira é um material anisotrópico, ou seja, ele possui diversas características em direções diferentes ao longo de sua fibra, entre eles a dilatação térmica, que ela ocorre principalmente de forma perpendicular, sendo esta 20 vezes maior que as dilatações de forma longitudinal. Isso implica dizer que as dilatações perpendiculares são maiores que aquelas ditas paralelas às fibras. Os defeitos da madeira podem ser apresentados tanto na constituição quanto no processo de beneficiamento. Ao apresentá-los, gera uma queda na resistência, podendo também prejudicar a estética. Existem outros defeitos que a madeira pode apresentar, como por exemplo os nós, que seriam cicatrizes dos galhos. Eles ficam marcados numa direção diferente dos veios natural daquele tronco. Os nós seriam outro meio de deterioração apresentado nesse material. A madeira, ela apresenta, em certos casos, uma cicatriz do galho, que também é chamado de nó ou nódulos. Eles ficam numa direção diferente dos veios naturais apresentados neste pedaço. Nossos repórteres foram às ruas ver o que as pessoas estão fazendo com as madeiras. Veja só. Senhora, por que essa madeira é tão dura? Porque essa árvore tem um tronco muito largo e as folhas muito achatadas. Geralmente deve ser de ipê ou um carvalho. E você poderia estar matando essa árvore? Olha, segundo Dom João VI, quando ele veio para o Brasil, por volta de 1700, ele instaurou uma lei que proibia cortar todas as árvores consideradas de madeira dura. Por isso essas árvores são conhecidas por madeiras de lei. Muito obrigada, senhora. Senhora, por que está abraçando essa árvore? Porque ela é muito macia, não dá vontade de parar de abraçar. Por que ela é tão macia assim? Ah, porque ela tem um tronco mais fino e as folhas dela são em formato de agulha, então provavelmente ela é uma conífera. Senhora, poderia me falar um pouco dos tipos de madeira? Sim, quando a gente está falando de tipo de madeira, isso vai refletir no uso dela de acordo com a quantidade de nós que ela tem. Quando a madeira é isenta de nós, ela é usada para situações mais específicas e ela tem um custo muito caro porque ela é homogênea. E quando a gente tem uma madeira com pouca incidência de nós, é que comumente a gente usa na construção civil com a função estrutural, porque ela é mais firme do que as outras madeiras. E quando a gente tem uma madeira com nós em ambas as faces, ela acaba se tornando uma madeira que não é muito favorável para uso na construção civil. Uma boa tarde, obrigada. Hoje vamos falar um pouco sobre as formas transformadas da madeira e os seus usos. Para que a madeira tenha mais benefícios no seu campo de uso, ela é transformada através de processos químicos. E eu vou falar um pouco sobre a madeira compensada. A madeira compensada ela é feita a partir de lâminas muito finas de madeira maciça, que passam por um processo em que as fibras são cruzadas e assim são moldadas em formas padronizadas. O maior uso dessa madeira compensada na construção civil é para composição de vigas e também para forma de concreto armada.
Outro tipo de madeira transformada que a gente pode citar é a madeira aglomerada, que é feita a partir de pedaços de madeira e cimento Portland. Ela é muito usada na construção civil como isolante térmico e acústico, devido às condições materiais dessa madeira aglomerada. Outro tipo de madeira transformada que a gente pode citar é a madeira tipo MDF. Ela é feita a partir de lâminas de madeira aglomerada e passa por um processo industrial onde a resina de formaldeído condiciona a sua resistência e é prensada por final para que ela possa ser usada principalmente na parte externa de edifícios e na construção de imóveis. Obrigado, mãe, pela oração.